Olá pessoal, professor Wilson Cândido com mais um vídeo da série TDAH e Estimulação Cognitiva, falando agora como intervir junto ao aluno ou ao paciente com TDAH. A gente tem falado do TDAH enquanto caracterização, trazendo dicas escolares aos familiares, né? E a gente começa esse vídeo dizendo que os professores são peças fundamentais para o aprendizado dos alunos. Logo, merece um capítulo à parte quando o assunto é tratamento do TDAH. É necessário descrever estratégias que serão adotadas em sala de aula para melhorar a capacidade atencional e para diminuir os prejuízos decorrentes dos comportamentos impulsivos e hiperativos. Isso gera e facilita o processo de ensino e aprendizagem. Essas estratégias podem ajudar a todos. Tanto os alunos com TDAH podem se beneficiar, como os alunos com TDAH e com outros problemas comportamentais e também aqueles alunos que não apresentam problema algum relativo ao apresentado pelo TDAH. E aí a gente traz algumas orientações para a escola. Antes de qualquer coisa, os professores devem fazer uma avaliação dos pontos a seguir. Qual é a dificuldade mais importante do aluno com TDAH? O que mais atrapalha no desempenho escolar desse aluno? Quais são as suas capacidades? A gente tem que falar disso também e não apenas apontar dificuldades. Ao responder essas perguntas, o professor, o terapeuta, o psicólogo, quem quer que trabalhe com o atendimento dessa criança ou adolescente, irá criar melhores condições para traçar as estratégias que aplicará nas suas intervenções. Quando se conhece o que se tem atrapalhado o bom desempenho de um aluno, fica mais fácil pensar em soluções viáveis e que sejam funcionais e eficazes. O segundo passo é saber distinguir o que o aluno com TDAH é capaz de fazer do que ele não é, principalmente ao lidar com comportamentos disruptivos, e assim não criar expectativas irreais. Observar o aluno ou o paciente e estudar sobre o TDAH. São as melhores formas de fazer a distinção sobre o que é sintoma e ou consequência do transtorno daquilo que não é. Nesse sentido, cuidado para não repreender o tempo inteiro, pois ao fazer isso estamos falando da apresentação de sintomas primários, que são características próprias do TDAH. Não podem ser punidos, não devem ser punidos. Recompensar progressos sucessivos ao invés de esperar pelo comportamento perfeito. Essa talvez seja a dica de ouro. Para o TDAH é ainda mais válido, porque eles têm mais dificuldades em lidar com recompensas de ordem geral. Na implementação de estratégias em sala de aula, o professor deve ser de extrema importância, né? E é quase imensurável a diferença que um professor informado, né, e motivado corretamente pode fazer para seus alunos. Então é importante, nesse sentido, o professor não deixar flutuações de humor ou de cansaço, né, que faz parte da rotina de qualquer trabalho, interferir no seu trabalho de inclusão e na sua forma de agir, né, frente às situações que podem acontecer em se tratando de TDAH. Além dessas ações próprias do professor, alguns recursos podem e devem ser usados para a melhor intervenção com TDAH. Construí-los de uma forma divertida e em grupo ajuda ainda mais no engajamento e na importância de tais ferramentas. Lembrar sempre, a partir de agendas ou cadernos de atividades que serão necessárias nos próximos dias, listar as tarefas, anotar ao lado daquilo que foi trabalhado enquanto dificuldade. Quadros de avisos e cronogramas são bem-vindos, os reforçadores visuais ajudam bastante. Eleger, junto com os alunos, alguns representantes para serem responsáveis por cada um desses recursos, envolver o aluno com TDAH nesse sentido é importante e dar a ele um poder de participação. O importante é o resultado e não o processo. Esse é um dos conceitos de educação inclusiva que não pode ser perdido de vista. O importante é chegar à conquista e não como foi o caminho que se percorreu para essa conquista. Então, algumas dicas gerais devem ser importantes para o professor, para o terapeuta, para quem quer que trabalhe com essa criança. Conversar com a criança e com seus pais sobre o método mais fácil de estudar em casa.
Isso facilita a vida dos que têm TDAH. Ambientes com muitos distratores, com estímulos externos, devem ser evitados. A sala de aula deve conter apenas elementos necessários. O momento de estudar em casa deve ser um momento também pontual e relaxante, longe de qualquer elemento que distrai ainda mais a pessoa com TDAH. No ambiente escolar, evitar instruções muito longas, comandos muito complexos, parágrafos muito extensos. Isso será apreciado, né, e facilitará o melhor entendimento por parte do aluno. Solicitar que um aluno repita a instrução que você acabou de dar, ou que o próprio aluno também repita essa instrução, é uma boa forma de envolver a todos os alunos. Atenção quanto ao tempo da atividade. Atividades que exijam maior integridade de atenção sustentada devem ser feitas no início da aula. Atividades mais complexas devem ser feitas no início da aula e não no final, né? Porque pode já ser cansativo e a criança já tenha perdido o foco atencional. Conscientizar os alunos com TDAH sobre seu comportamento, sobre o tipo de prejuízo que o comportamento impulsivo pode trazer, tanto para ele quanto para o grupo, sem parecer censurar ou estar repreendendo. Alunos com TDAH precisam se dar conta de que interromper a fala do professor ou o andamento da atividade pode ser altamente improdutivo, tanto para ele quanto para os demais colegas. Isso deve ser feito individualmente, longe da presença dos outros colegas, de forma que não exponha o aluno, que não deixe culpado por aquilo que fez, apenas servindo como uma conversa que seja esclarecedora, mostrando para ele que você se preocupa com ele, que você dá atenção a ele, né? Que muitas vezes o aluno pode entender que você está perseguindo a ele, não gosta dele. Isso pode ser aí gerador de outros problemas comportamentais, tá? Então, quando se fala de solicitar que o aluno repita uma instrução que acabou de ser dada em sala, é uma boa forma de envolver a todos, mas entendendo aí que os que têm TDAH também ficarão envolvidos para a realização dessa tarefa, porque a alternância entre os alunos aumenta a atenção de toda a turma. Quando alguém participa e o outro complementa, a turma tem um envolvimento maior e isso gera grandes possibilidades nesse sentido. Então, são dicas preciosas para trabalhar em sala de aula com esse aluno, entendendo que essas dicas não se aplicam apenas ao contexto de sala de aula, mas também se aplicam aos contextos de atendimento clínico, terapêutico, psicológico, psicomotor, fonoaudiológico e no próprio ambiente familiar, que é a parceria que a gente tem que buscar como necessária, é a família nessa participação, tendo um horário para estudar em casa, para fazer a tarefa de casa, não como obrigação e punição, mas como uma atividade que está lá no seu cronograma diário. E esse espaço e esse horário seja um horário tranquilo, com espaço com poucos distratores, longe de barulhos, longe de outras pessoas conversando, longe da televisão, sem a presença do celular, porque pode ser aí motivo suficiente para que o foco atencional aconteça e a criança vá perdendo o foco do que é necessário, que é a realização da tarefa. Depois disso, ela tem que ficar livre para fazer aquilo que é necessário dentro da sua idade, mas sempre lembrando que das regras e do cumprimento delas como necessária para a melhor organização da rotina diária de qualquer sujeito. Tá? Essas foram dicas de como intervir junto ao aluno ou ao paciente com TDAH, seja no contexto escolar, no contexto clínico ou institucional ou no contexto domiciliar. Então, nesse sentido, estamos falando da parceria entre a educação, família e o atendimento clínico como necessário a um bom desenvolvimento do aluno ou paciente com TDAH. Esse foi mais um vídeo da série TDAH e estimulação cognitiva. Em breve, mais um vídeo para vocês. Abraço.